Bom, olá, alunos do curso de História, período matutino. Eu estou gravando esse vídeo que corresponde à aula sobre a ascensão das primeiras civilizações. E na aula de hoje nós vamos tratar de duas importantes civilizações do mundo antigo. Refiro-me basicamente aos sumérios e aos acádios. Então, eu gostaria de começar exatamente dizendo a vocês que o período que nós vamos abordar hoje está compreendido mais ou menos entre 2800 a 2000 anos antes de Cristo, né? Portanto, estamos falando aí naquelas primeiras civilizações que irão despontar na região do Mediterrâneo, né? Pois bem, da Mesopotâmia, né? Pois bem, aquilo que nós chamamos de civilização surgiu há cerca de 5.000 anos no Oriente Próximo, mais precisamente Mesopotâmia e Egito, e em seguida na Ásia Oriental, e aqui eu me refiro a duas civilizações igualmente milenares, que é a civilização que desponta na Índia e a civilização que desponta na China, né? As primeiras civilizações começaram com cidades que eram maiores, muito mais populosas e mais complexas na sua estrutura social e política, né, do que as aldeias, né, que se desenvolveram no período imediatamente anterior e, portanto, me refiro ao período neolítico, né. Essa, sem dúvida, é uma diferença que merece aqui ser destacada, né. O que nós estamos chamando de grandes civilizações no mundo antigo diferem, sobretudo em termos populacionais, em termos de complexidade, em termos de divisão do trabalho, né? Enfim, daquelas aldeias que surgem no final do período neolítico. Como as cidades dependiam dos habitantes das aldeias adjacentes, né? Então geralmente essas cidades vão crescendo, mas você ainda tem aldeias mais ou menos naquele modelo do período neolítico próximas a essas cidades, né? Essas cidades vão depender dessas aldeias, sobretudo no que se refere à agricultura, à alimentação, né? Então o excedente de alimentos dessas aldeias é que vão abastecer, né? É que vai abastecer as cidades, né? E é óbvio que esse excedente só foi possível porque nessas aldeias você passa a ter, né, o desenvolvimento de técnicas agrícolas mais eficazes, o que permite, né, a produção de um excedente que se dirige a essas cidades, né? E isso vai possibilitar, né, aos habitantes citadinos, né, se ocuparem de trabalhos não agrícolas, de trabalhos que não estão diretamente relacionados com a atividade da agricultura, não é? Você começa a ter, portanto, dentro da cidade, em virtude disso, ou seja, eles não precisam mais se preocuparem com questões atinentes à agricultura, então eles passam a se ocupar de outras atividades que vão surgindo ali, né? Então você começa a ter sacerdotes, você começa a ter uma gama de burocratas, você começa a ter mercadores, né? É o comércio. Então a cidade, ela só alcançou essa autonomia, só alcançou essa complexidade devido ao fato das aldeias produzirem alimento excedente, né? E isso obviamente liberou as cidades para então dedicarem-se a outras atividades que não as atividades agrícolas. Outro ponto muito importante, né, e que nós vamos encontrar desde cedo nas grandes
civilizações, em especial nas primeiras, é a invenção da escrita, né? Porque a invenção da escrita, ela vai, de algum modo, permitir, né, as primeiras civilizações preservar uma memória e organizar e ampliar o conhecimento. E isso vai ser fundamental no processo de transmissão desse conhecimento para as gerações vindouras, né? Então a escrita permite, ou seja, registrar a memória e ao mesmo tempo ampliar o conhecimento na medida em que esse conhecimento é transmitido às gerações mais jovens. Além disso, nós podemos dizer também que a invenção da escrita vai aumentar bastante a eficácia dos trabalhos religiosos, burocráticos, né? Ou seja, você começa a poder registrar coisas que outrora, sem a escrita, você não poderia. Então, os livros religiosos, por exemplo, né, eles passam a, de fato, ter muito mais viabilidade com a invenção da escrita, óbvio, né, por uma questão óbvia. Mas mesmo as tarefas burocráticas, como registrar quanto está sendo produzido, né, para quem essa produção está sendo destinada, tudo isso passa a ser registrado, e esse registro está muito relacionado ao aparecimento da escrita. Outro ponto importante também relacionado com a escrita são os sistemas jurídicos, né? Ou seja, na medida em que essas sociedades, essas primeiras civilizações são muito mais complexas, como eu disse há pouco, do que os vilarejos, né, do Neolítico, né, o fato é que você passa a ter um conjunto normativo que vai ser importante para reger as relações entre os indivíduos nessas sociedades que são, como nós vimos, muito mais adensadas do ponto de vista demográfico, né? Então, é uma forma de ordenar a vida social, né? Ter, né, um sistema jurídico normativo que conduza e norteie as relações entre os indivíduos, né? Numa escala muito mais ampla do que essas comunidades neolíticas, os habitantes das primeiras civilizações construíram edifícios, monumentos, né? Além, é claro, de desenvolverem, por assim dizer, uma série de atividades como o comércio, a indústria manufatureira, né, antiga, né, que não devemos pensar na indústria no sentido moderno ou contemporâneo, mas uma indústria manufatureira, né. Então isso vai complexificando a divisão do trabalho, né, dentro dessas civilizações. Essas civilizações já dispõem de uma divisão do trabalho muito mais complexa quando se compara essas civilizações com os vilarejos do Neolítico. A vida religiosa também vai se tornando cada vez mais organizada e complexa, né? E inclusive dando origem a uma classe sacerdotal que vai se tornar bastante rica e poderosa a depender da civilização, né? Então, se nós, por exemplo, tomarmos o Egito, né? Não vou falar do Egito hoje, mas estou tomando aqui como exemplo, os sacerdotes egípcios tinham um poder enorme. Às vezes, inclusive, alguns faraós se tornaram reféns do grupo de sacerdotes que os cercava, né? Então a religião também vai se complexificando à medida em que a própria civilização vai se complexificando também. Não por acaso as leis vão ser consideradas algo sagrado, né? Isto veja como a escrita, a religião e
e os sistemas jurídicos vão se confundindo, né? A escrita permite esses sistemas jurídicos existirem, mas é a religião que dará a esses sistemas jurídicos um respaldo divino, né? Ou seja, essas leis não são apenas apresentadas como um sistema de normas que devem ser acatadas, calcadas numa racionalidade, mas calcadas sobretudo nos deuses, nas divindades, né? Porque essas civilizações, né, sobretudo essas primeiras civilizações, elas têm um caráter teocrático, né? Ou seja, os deuses vão dar sustentação a esse tipo de vida social, né? Basicamente, nós vamos ter também a religião como um fator de unificação das pessoas, né? Inclusive nas tarefas mais comuns, mais cotidianas, né? Por exemplo, a construção e a manutenção de obras, né? De irrigação, de armazenamento de alimentos, tudo isso só era possível porque haviam leis e essas leis estavam assentadas em pressupostos religiosos, né? Além disso, a religião vai também permitir, nessa fase da história, as atividades artísticas, né? Estéticas, literárias, né? E até mesmo científicas, né? A gente geralmente opõe a ciência à religião, né? Mas na verdade a ciência, sobretudo no mundo antigo, está muito vinculado à atividade religiosa, né? Então a religião abre espaço para o homem pensar o mundo a partir de uma perspectiva estética, literária, científica, né? Então isso é importante que se diga, né? E o próprio poder dos governantes, né, que podiam ser considerados deuses, dependendo aí da civilização, ou pelo menos um representante dos deuses, né, esse poder dos governantes estava completamente assentado na religião. Então a gente tem que entender esse processo e ficar bastante atento a isso. De modo geral, o aparecimento das civilizações trouxe alguma estabilidade ao homem, né? Porque nós vimos, né, no período paleolítico, esse homem, embora muito habilidoso, né, muito, enfim, atento às mudanças da natureza, aos signos da natureza, né, ele sempre estava correndo risco, né? No Neolítico, no período posterior, né, quando surgem as primeiras aldeias, isso até se reduz, né? E com as primeiras civilizações isso se reduz ainda mais, né? Ou seja, o homem passa a ter uma vida mais tranquila na medida em que a própria ideia de civilização permite a ele, né, a própria noção, planejar o amanhã, né? Diferentemente daquele homem lá do Paleolítico que vivia um dia por vez, né? De certo modo, essa estabilidade só foi possível devido às circunstâncias específicas que explicam o surgimento das próprias civilizações, né? Essas civilizações, primeiro, elas geralmente surgem próximas a rios, né? E também próximas a terras férteis, né? A gente já viu que não necessariamente nas cidades você tinha uma produção agrícola, mas pelo menos uma parte dessa civilização tinha que se dedicar à agricultura nos seus pequenos vilarejos, né? Numa produção de excedente. Como é que você faz isso sem terras férteis e sem água, né? Não dá. Então as primeiras civilizações vão, obviamente, surgir exatamente próximas a rios e aproveitando as terras férteis, né? O próprio Egito é um exemplo claro disso que eu estou falando. Também não podemos descartar a capacidade, a engenhosidade humana, que obviamente foi muito estimulada nesse período.
em virtude das atividades que essa engenhosidade permitiu ao homem realizar, né? Por exemplo, drenagem de rios, né? De pântanos, né? Sistemas de irrigação, né? Construção de diques, de reservatórios, canais. Tudo isso requeriu do homem o que havia de melhor, na sua inteligência, né? E ao mesmo tempo, e isso é importante que se fale, de um trabalho em grupo, né? Esse é um ponto fundamental, de um trabalho grupal, porque quando a gente pensa hoje nesse homem contemporâneo, individualista, e tem muita gente que naturaliza essa condição, esquecem-se simplesmente de que tudo que nós nos tornamos historicamente está muito vinculado à capacidade gregária dos homens, né? Ou seja, essas primeiras civilizações não me deixam mentir, né? Ou seja, nós só estamos aqui hoje porque dispomos de uma capacidade gregária, né, de trabalhar em conjunto, né? E que nos permitiu aí domar, né, até onde era possível, as forças da natureza, né? Não se constrói um dique sozinho, não se constrói um canal sozinho, um reservatório sozinho, um sistema de irrigação sozinho. Então, de fato, o trabalho gregário foi fundamental. E isso vai criando no homem uma certa disciplina, né? Esse homem civilizado, né, que passa a viver em civilização, uma certa disciplina, né? Ele passa a seguir regras, né? E ele passa a desenvolver uma certa capacidade administrativa, né? A civilização mesopotâmica, né, o conjunto de civilizações que ali surgiram, né, e essa palavra Mesopotâmia significa, né, do grego entre rios, né? Ou seja, de fato as primeiras civilizações que surgem naquela região surgem entre dois rios, né, o rio Tigre e Eufrates, né? Então, não por acaso essa região é chamada de Mesopotâmia, porque há dois rios, né, e entre eles um território onde essas primeiras civilizações vão despontar, né? Então veja como os rios foram importantes para o surgimento dessas civilizações. E o primeiro povo que desenvolveu, de fato, se desenvolveu e desembocou aí numa grande civilização urbana, né, na Mesopotâmia, né, onde hoje estaria aí mais ou menos o Iraque, foram os sumérios, né? Os sumérios são considerados historicamente a primeira civilização do mundo, né? E eles só puderam realmente se consagrar dessa maneira porque colonizaram os pantanais da região do Baixo Eufrates, né? Ou seja, se aproximando de um rio que é o Eufrates, que junto com o Tigre, né, são dois rios que desaguam no Golfo Pérsico. Então essa civilização suméria soube aproveitar muito bem a geografia local a seu favor, aproveitando aí as águas do Eufrates, sobretudo, mas também do Tigres, né? Agora, também outras civilizações vão surgir ali, né, naquela região entre os rios, né? Os sumérios foram os primeiros, mas depois deles nós temos também os acádios, né? Temos os assírios, temos os persas, tá? Então é uma região importante e digamos que a Mesopotâmia de fato foi o berço das civilizações do mundo antigo, né? À medida que a Mesopotâmia não era uma região isolada, né, embora esteja entre rios, ela não é uma região isolada, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, né, muitos povos vieram das montanhas da Armênia, né, ou do Turquistão, né, e chegaram naquela região, o que torna até muito difícil aos especialistas determinar com exatidão a composição, por exemplo, do povo sumério.
né? Então, muitas tribos vão chegar àquela região atraídos exatamente pelos rios, né? E provavelmente o que os historiadores argumentam é que esses povos vindos de regiões muito distintas, né, como o Turquestão, como a Armênia, num determinado momento esses povos acabam se misturando, né? Então é difícil determinar a origem dos sumérios. O fato é que, para os historiadores, a primeira civilização que desponta naquela região foi a dos sumérios, seguida pela dos acádios, né? E que isso vai ocorrer exatamente naquela data inicial que eu coloquei para vocês no início da aula, entre 2800 a 2000 anos antes de Cristo, portanto um tempo bastante considerável, né? A primeira cidade suméria foi Kish, seguida por outras até mais importantes, que depois vão se tornando mais importantes, como Ur e Uruk, né? Nippur e sobretudo Lagash, né? Então eu citei aqui algumas das cidades mais importantes da Suméria. Kish, que foi a primeira, depois Ur, Uruk, Nippur e Lagash, né? Cidades que vão se tornarem muito conhecidas naquela região no mundo antigo. Ao que tudo indica, tratava-se de cidades-estado, né? A gente, quando pensa em cidade-estado, geralmente pensa na Grécia, mas eu não estou aqui fazendo uma comparação entre essas cidades e as cidades gregas. Longe disso, são cidades com suas peculiaridades e suas diferenças, mas eu estou dizendo que são cidades que dispõem de uma certa autonomia, né? Então, do ponto de vista administrativo, político, né? E até com traços culturais, divindades específicas, assim por diante. Então, por isso que eu estou dizendo que se tratavam de cidades-estado muito parecidas com aquelas que depois vão surgir na Grécia, né? Cada cidade desta era governada por um sacerdote, né? Que representava o povo, né? Auxiliado por um conselho de anciões, né? De anciãos. Ou seja, você tem um grupo de homens mais velhos que funcionam como uma espécie de assembleia e que auxiliam esse sacerdote na administração da cidade. Essa forma de governo muito provavelmente evoluiu para uma espécie de autocracia, né? Ou seja, com o tempo, né, as cidades passam a ser chefiadas por um líder, né? E esse líder vai se atribuindo poderes até chegar a um ponto que ele tem praticamente todos os poderes na mão, né? Os historiadores chamam esse líder de patese, né? O patese é esse chefe político sumério que vai governar as cidades, e ao mesmo tempo que ele exerce um poder temporal, ele exerce também um poder atemporal, porque ele é o principal representante dos deuses na Terra. Então esse patese ele está, digamos, protegido pelas divindades, né? Ele foi aquele sacerdote que um dia governou a cidade, mas com o tempo vai aglutinando poderes até o ponto de se tornar um patese, né? Alguém que dispõe de poderes temporais e atemporais, políticos e religiosos, né? O patese ele controlava as instituições civis e religiosas e também o exército, né? O que nós poderíamos chamar aqui de exército. Claro, não estou falando de um exército profissional, ou algo que pareça as forças armadas atuais, não é isso, mas ele também controla, né, a guerra, de modo que com o passar do tempo, muito provavelmente esses pateses começam a se auto-atribuir o direito da hereditariedade, ou seja, esse poder passa a ser transmitido de pai para filho, né, ficando no mesmo núcleo familiar, no clã, ou coisa que o valha.
As atividades agropastoris ganharam um grande impulso naquela região da Suméria com a implementação de um sistema de irrigação, né, que passa a ser alimentado por diques e canais, né? E aí a gente volta naquela história da capacidade humana, né, nas habilidades, capacidades que o homem desenvolveu em grupo para domar a natureza. Mas o fato é que as atividades agropastoris se desenvolveram bastante, né? Quando você tem um sistema de irrigação, você passa a não depender mais dos ciclos naturais, né, como as chuvas, né? E isso foi fundamental. Então, por que eu estou dizendo isso? Claro, quando você tem um excedente de produção, né, você tem bastante alimentos, né, ou seja, você tem uma sobra, uma fartura, isso permite não só um adensamento demográfico, populacional, como também o estabelecimento de relações comerciais, né? No terceiro milênio antes de Cristo, esse sistema praticamente cobria todo o vale do curso inferior do Tigre e do Eufrates, né? Ou seja, você passa a ter entre as cidades sumérias os pateses, que são essas lideranças, né, políticas e religiosas que administram essas cidades. E por volta de 2850 surge a primeira dinastia histórica em Ur, na cidade de Ur, que eu já havia citado anteriormente, né? Contudo, a dinastia mais conhecida dos sumérios foi a da cidade de Lagash, né? Ou seja, Lagash vai se tornar uma cidade extremamente importante entre os sumérios, né, que chega inclusive a anexar a cidade de Ur, né, e aí você começa a ter algumas anexações, né, cidades que passam a ser menores, que eram anexadas por cidades maiores. Bom, qual era a língua falada naquela região, né? O que os especialistas dizem sobre os sumérios no que se refere à língua, né? Então, para os especialistas, a língua falada naquela região não tinha absolutamente qualquer semelhança com nenhuma outra que a gente conhece, né? Agora, sabe-se que eles desenvolveram um sistema de escrita cuneiforme, né? Através daquele símbolo, muito parecido com a escrita egípcia. E como é que se sabe disso? Por conta de tabuletas, né, tábuas de argila, né, de barro, que eram assadas, né, e preservavam esses símbolos, né, essa escrita cuneiforme, né. Isso permite a nós hoje saber que eles dispunham de escrita e, portanto, de uma linguagem, né, mas realmente, para os especialistas, essa língua não se parece com nenhuma outra, né, no mundo antigo. Também sabe-se que eram politeístas, né, como a maioria das civilizações que vão surgir naquela região, portanto acreditavam em vários deuses, né. Agora, cada cidade geralmente tinha a sua divindade, né. Tinha um deus que protegia a cidade, né. E é por isso que os templos passam a ocupar um lugar central nessas cidades, né? Ademais, os deuses para os sumérios eram considerados defensores de seus fiéis. Portanto, quanto mais fiel você fosse à divindade, mais essa divindade lhe protegeria. Então havia uma relação muito forte do povo sumério com as suas divindades. E óbvio que para receber essa proteção divina cabia ao sumério médio respeitar os pateses, né? Porque os pateses eram os representantes desses deuses na Terra. Portanto, obviamente, se você respeita o patese, por suposto está respeitando também os deuses, as divindades. Como eu disse, os pateses também eram líderes militares, né? Eles não eram só líderes políticos e religiosos, mas também militares. Mas eles exerceram um papel importante, né? Apesar dessa centralização de poder,
foi em virtude dos pateses que houve a construção de canais, de diques, de templos, né? Enfim, além do controle que esse patese exercia, né? Na vida social e sistemas de, por exemplo, cobrança de impostos, né? Então tudo isso foi organizado por esses pateses, né? E ajudou a desenvolver, né? Todos esses fatores acabaram concorrendo para desenvolver a civilização suméria. Os deuses sumérios eram considerados os proprietários da terra, né? Então as terras pertenceriam aos deuses, né? Então, para homenagear esses deuses, os sumérios construíram, né? Eu vou usar uma expressão que é a expressão zigurastes. Zigurastes. Fala rápido. Zigurastes. Se pronuncia como se escreve como se pronuncia, zigurastes. Que eram, pasmem, pirâmides menores do que as egípcias, mas eram pirâmides de tijolos maciços que serviam como santuários, né? E o acesso dos deuses se dava quando eles desciam até o povo, né? Não sei se vocês conseguem visualizar o que é um zigurastes, mas são pirâmides menores com uma escadinha, né? Então eles acreditavam que as divindades desciam e iam ter junto ao seu povo, né? Os governantes sumérios, com raras exceções, eles não eram considerados deuses, e sim representantes dos deuses, né? Esse é um ponto interessante. Então, não é que o patese ele era uma divindade ou era assim considerado, não. Ele era aquele que representava o poder da divindade e, portanto, deveria ser respeitado por isso. Os sumérios eles estabeleceram relações comerciais com vários povos na costa do Mediterrâneo, com vilarejos que cercavam aquela civilização. Como eu disse, desenvolveram técnicas de irrigação, né? Desenvolveram arquitetura, eu acabei de falar dos zigurastes, artes, né? Sobretudo a pintura, né? E eles geralmente pintavam, ornavam os seus objetos, né? E a escrita, da qual já falamos, né? Que era feita com estilete na argila, né? Uma espécie de estilete na argila, e depois aquelas plaquetas eram assadas e aquilo ficava registrado, né? Uma vez endurecido, aquilo, a argila preserva essas inscrições cuneiformes. Essa escrita ela foi decifrada no século XIX. Olha que interessante, né? A partir das pesquisas realizadas na ocasião, né? Houve um alemão, eu vou mencionar o nome dele, chamado George Grotefend, e um inglês chamado Henry Hallison. Esses dois personagens, né? O Henry Hallison e o George Grotefend, eles conseguiram decifrar algumas dessas plaquetas de argila, né? E descobriram que se tratavam de textos religiosos, né? Mitológicos, né? E também se encontrou um código de leis, né? Então isso mostra mais ou menos que havia uma organização social complexa no que se refere aos sumérios, né? À medida que as cidades desfrutam de autonomia, as guerras pelo controle da região eram constantes, né? Ou seja, as cidades muitas vezes mergulhavam em guerras contra vilarejos próximos, tentando tomá-los ou exercer sobre eles algum domínio, né? Realmente os sumérios constituíram a primeira civilização que nós temos notícia na história, né? Agora, olha que interessante, os próprios antigos desconheciam os sumérios, né? Vamos tentar explicar isso melhor, né? Heródoto, o grande historiador
grego, né? Só para a gente tomar um nome emblemático aqui como exemplo, ou então se a gente tomar outro nome como Berósio, que era um historiador babilônio, esses historiadores que viveram no mundo antigo nunca ouviram falar, né, nos sumérios. Né? Os sumérios eram completamente desconhecidos, porque vieram antes, né? Então, e a historiografia, claro, não é como é hoje, né? Não conta com o auxílio de uma série de outras ciências, então esses historiadores praticamente desconheciam, né, a existência dos sumérios. Né? Só em 1850, portanto, século XIX, segunda metade do século XIX, é que os especialistas acabaram de algum modo concluindo que os sumérios eram mais do que uma lenda, isto é, de fato tinham existido. Né? Muito interessante. Então, como eu disse, né, foi só no século XIX realmente que os historiadores se deram conta de que os sumérios eram muito mais do que uma lenda, né? Porque os próprios historiadores antigos desconheciam completamente a existência desse povo. Né? Então, apesar de todas as investigações históricas que foram empreendidas, o fato é que não se sabe qual foi a origem desse povo, né? Enfim, como é que eles chegaram àquela região e ali se desenvolveram, de onde vieram, né? Como eu disse, ali foi uma região que recebeu inúmeras tribos, né, vindas das montanhas, da Armênia e de outros lugares, que torna quase impossível, né, saber de fato qual é a origem. Né? Só para a gente ter uma ideia, além das montanhas da Armênia, nós temos também tribos que vieram da Ásia Central ou do Cáucaso, né? Da própria Armênia, enfim. Agora, há uma lenda, entretanto, de que os sumérios teriam vindo da região do Egito, né? Mas nada está confirmado, né, se eles vieram realmente do norte da África. Mas é uma lenda que entre os sumérios era bem difusa. Né? Para alguns historiadores, esse povo teria vindo de Susa, né? Que é uma região próxima, cidade próxima, e que é uma região também que de algum modo já tinha, né, uma vida urbana bastante desenvolvida. Né? O fato é que há relíquias, né, artefatos naquela região de Susa que lembram muito os artefatos dos sumérios. Né? Então, as escavações talvez deem a essa interpretação alguma validade. Né? Então, não se sabe realmente, é difícil precisar. Sabe-se, entretanto, que era um povo de baixa estatura, os sumérios não eram muito altos, tinham um nariz reto, né, sem curvas, né? Era um povo não semita, isso é importante que se diga, né? Testa levemente recuado e olhos ligeiramente caídos. Né? Então hoje é possível fazer essas reconstruções até pelo avanço, né, da tecnologia computacional. Né? Então é isso que os especialistas mais ou menos argumentam em relação aos sumérios. Muitos usavam barba, né? Muitos sumérios usavam barba, outros barbeavam-se, né? Tirando até o bigode, deixando o rosto limpo. Né? Vestiam-se geralmente de lã, né? Tecida, né? Os carneiros, né, eram parte do rebanho, né? E as mulheres prendiam a veste no ombro esquerdo, né? E os homens atavam na cintura, deixando o torso, né, pelo menos num primeiro momento, descoberto.
né? Então, os homens geralmente ficavam nus da cintura para cima, né? Mas conforme essa civilização foi avançando, os homens também passam a se vestir até o pescoço, né? Mas os servos, sobretudo os que frequentavam as cortes e tal, mesmo homens ou mulheres, não importa, eles geralmente dentro de casa só se vestiam da cintura para baixo, inclusive as mulheres, né? Na cabeça, geralmente eles traziam chapéus, né? E usavam sandálias, geralmente feitas de couro, de carneiro né? Ou qualquer outro tipo de animal que fazia parte do rebanho. As mulheres mais abastadas, elas usavam sapatos mesmo, né? Não como os sapatos de hoje, evidentemente, mas feitos a partir de um couro macio, né? Então, os especialistas falam a respeito dos sumérios, dessas pequenas coisas do dia a dia, né? Era um povo vaidoso, a gente já percebe que havia uma percepção estética do mundo, porque usavam braceletes, colares, pulseiras, anéis, brincos. Inclusive as mulheres se vestiam muito bem e eram uma espécie de vitrine da prosperidade de seus maridos, né? Ou seja, uma mulher com colares, com brincos, né? Isso de algum modo dava a entender socialmente que o marido dessa mulher era alguém bem sucedido do ponto de vista social. Quando atingiram um certo ponto de maturidade, os sumérios, por meio de seus poetas e historiadores, né? Vamos aqui abrir um parênteses, né? Não é aquele historiador profissional como a gente tem hoje em dia, mas eles procuraram reconstruir seu próprio passado, né? Então, como todo povo, né, os sumérios também terão o seu mito de criação, né? E isso foi muito comum entre os povos antigos, né? Mitos de criação, mitos de fundação, né? Talvez a gente esteja mais acostumado com os mitos, por exemplo, da fundação de Roma, Rômulo e Remo e tal. Mas esses mitos foram comuns entre os povos antigos. No caso dos sumérios, eles acreditavam que um primitivo Éden e um terrível dilúvio que engoliu como castigo, né? Os engoliu como castigo pelos pecados de um velho rei, e posteriormente a cidade foi fundada, né, depois desse dilúvio, né, que por conta dos pecados desse rei teria despertado a ira dos deuses, né? Então aquela região teria tido uma versão anterior desse povo que foi devastada e se reergueu após esse dilúvio. É engraçado esse mito de fundação, né, do dilúvio, porque ele vai ser transmitido para a tradição judaico-cristã, né? Ou seja, também na tradição judaico-cristã há um grande dilúvio e uma reconstrução a seguir, né? Enfim, os historiadores e os sacerdotes da Suméria criaram um passado glorioso, né, imemorial, né, relativo a seu povo, né, descrevendo impressionantes coisas a respeito das dinastias, né, e sobretudo de importantes reis, talvez os mais importantes reis mitológicos que tenham existido na Suméria é Tammuz, né? Se escreve T-A-M-M-U-Z, né? Tammuz, ou Gilgamesh, né? G-I-L-G-A-M-E-S-H, Gilgamesh. Então, Gilgamesh e Tammuz teriam sido reis, né? Lideranças, pateses, né? Sumérios que foram
tiveram um caráter mitológico. O fato é que do seu surgimento e seu desenvolvimento, as tabuinhas de argila, né, encontradas na cidade de Urfa, apresentam a relação dos reis e as coroações. Então você tem algumas dessas tabuinhas que foram achadas, tem uma espécie de árvore genealógica dos monarcas que governaram aquela civilização. E essas tabuletas mostram a trajetória dos melhores e dos piores reis que governavam a cidade-estado de Ur, no caso, né? Mas também de Lagash, de Uruk e outras cidades sumérias. Então, não deixa de ser interessante porque essas tábuas são registros históricos, né? Algum historiador quis reconstruir lá a relação de reis que governaram aquela região, né? Na base da cultura suméria estava o solo, né? Ou seja, o solo fertilizado, a terra, né? E basicamente se fertilizava essa terra com o extravasamento dos rios em certas épocas do ano, mais ou menos como acontece no Egito, né? Os sumérios aprenderam a canalizar as águas, né? Isso é um ponto importante, e isso vai ser determinante para a produção agrícola, né? E também desenvolveram sistemas de irrigação bastante eficazes, né? E isso possibilitou o plantio de trigo, né, de centeio, tâmaras, né, e muitos outros vegetais e legumes que de fato alimentaram aquele povo, né? O arado veio cedo para eles. Esse também foi um ponto importante, uma técnica muito determinante para o desenvolvimento da agricultura, né? Seja puxado por bois, né? Ou por outro animal de tração. E olha que interessante, né? O arado que eles bolaram já tinha um tubo embutido para distribuir as sementes. Então, conforme o arado ia passando, as sementes já iam caindo, né, nas valas que o arado produzia, né? Já dominavam o cobre, né, o estanho e, por suposto, o bronze, né? Mas também produziam ferro, tá? Então esse é um ponto importante. Então, se vocês lembrarem das aulas passadas, né, da era dos metais, eles já produziam ferro. O ferro era algo, né, era um metal mais duro, mais firme, né? Então isso também vai dar a eles uma supremacia, inclusive do ponto de vista militar, né? Tecidos também eram fabricados por eles, né, sob a fiscalização de funcionários desses pateses, né? Então não era qualquer tipo de tecido, né? O tecido tinha que ter uma certa qualidade e isso era bem supervisionado aí por funcionários, e isso já mostra uma certa complexidade social, ou seja, tem funcionários que fiscalizam, né, a produção de tecidos, né? As casas eram construídas com vinho, barreadas com argila e armada, né? Era basicamente barro misturado com palha, né? E a água potável obtida através de poços artesianos, né? Então não era para ir toda hora no rio, né? Então poços artesianos são cavados, construídos, e isso permitia a eles terem acesso à água potável, né? O transporte de mercadorias era feito principalmente via rio, né? Então fluvial, né? Ou seja, com barcos, embarcações. E as pedras, que eram muito raras naquela região, né, eram trazidas do Golfo, da região do Golfo, ou retiradas do fundo do rio, né? O que também não é uma tarefa muito fácil, né? Mas veja como uma civilização vai surgindo, né? Mas também havia o transporte por terra, né? Em Quiche, por exemplo, né, foram exumados, né, desenterrados, escavados ali veículos, os veículos de roda mais velhos do mundo.
Então eles já conheciam a roda e usavam a roda como um instrumento para poder fazer esse transporte via terrestre, né? Então, dentro da história da arqueologia, a gente pode dizer que os primeiros veículos, né, da humanidade foram encontrados naquela região, né, com rodas. As moedas ainda não existiam, né, portanto era um regime ainda de trocas naturais. Então os sumérios não configuraram uma civilização monetarizada, né? Então tudo era passível de ser trocado, né? Vacas, porcos, cabras, carneiros, né? Que rodeavam as casas, né? Isso poderia servir como um elemento de troca, né? Tratava-se de uma sociedade bastante estratificada, eu acho que isso está muito claro, né? Que há uma complexidade social muito maior do que qualquer vilarejo do período neolítico, né? Então você já tem ali frações sociais formadas por ricos, por pobres, né? Ou seja, e havia um extrato médio também, né? Que era formado por comerciantes, né? Por mestres, artesãos, por curandeiros, por sacerdotes, né? Então já havia uma complexidade social muito notória, né, entre os sumérios. Também a medicina se desenvolveu com os sumérios, claro, pensando a medicina dentro de padrões que não são os de hoje, né? Mas tínhamos, por exemplo, especialistas de algumas doenças, né? Agora, é claro, é uma medicina que está muito vinculada aos ritos religiosos, né? Que conta com exorcismos, né? Então veja como a religião foi importante, né? A própria medicina está muito vinculada ao exercício religioso, né? Então a gente não pode desvincular isso. Um calendário de idade e origem certas dividia o ano em meses lunares, né? Acrescentando mais um ano a cada 3 ou 4 anos, para harmonizá-la com o Sol e as estações. Então eles já possuíam um calendário. Esse é um dado interessante também, né? O que mostra que é um povo que desde cedo vai tentar, eu vou usar aqui uma expressão, domesticar o tempo, né? Isso é importante também. E em relação ao governo e à política, né? Já dissemos que as cidades sumérias tinham independência, tinham autonomia, não como as cidades parecidas com as cidades-estado, né, gregas, né? Eram governadas por esse patese, né? E, como nós vimos, era uma atividade política muito vinculada à atividade religiosa, né? O que dava respaldo, né? Inclusive para proteger o poder desse governante. O crescimento do comércio vai gerar uma espécie de interdependência entre essas cidades, né? Então essas cidades na Suméria vão estabelecer relações comerciais, né? E isso vai impedir, inclusive, um separatismo, né, municipal, ou seja, essas cidades não conseguem, são autônomas da sua forma de tocar a vida, mas não conseguem se desgrudar das outras, porque elas precisam das outras, né? Então é como se elas estivessem interligadas de alguma forma, né? Embora fossem independentes do ponto de vista político e governadas por um patese diferente, né? Cada cidade com o seu patese. Então nós podemos afirmar que a despeito disso há uma unidade econômica, né, e política entre essas cidades, né? Enquanto elas também disponham de autonomia umas em relação às outras. Esse patese, ele vivia numa atmosfera de violência e terror, né? Já que a qualquer momento ele poderia ser despachado pelos métodos que haviam o perpetuado no poder.
Por isso, para se proteger, esse Patese ele vivia em palácios quase inacessíveis, de entradas estreitas, que só davam passagem para um indivíduo de cada vez. Né? Olha a engenhosidade, né? Ou seja, não eram grandes portões, né? Só davam passagem para um indivíduo de cada vez. Então, se quisessem entrar para matar, teriam que entrar um de cada vez, o que facilitaria a defesa. Né? Esses palácios eram cheios de esconderijos, de saídas secretas, e todo visitante era revistado. Né? Então era muito difícil a gente pensar que esse Patese pudesse ser morto. Né? O próprio rei frequentava templos privados, de modo que ele não tinha, né, esse Patese ele não tinha uma circulação entre os populares. Né? E quando participava das batalhas, o rei geralmente só ia de carro, né, cercado por soldados armados de arco e lança, né, que não deixavam ninguém chegar perto dele. Né? Então isso dava a ele uma sobrevida em relação a algum atentado aí que pudesse ocorrer, né, por questões políticas. Né? As guerras geralmente eram desencadeadas por desavenças em torno de rotas comerciais, e os vencidos quase sempre eram feitos escravos, né? Ou eram mortos. Né? Eu acho que essa foi uma tônica do mundo antigo. Né? A guerra fez parte do cenário do mundo antigo. Impostos também eram cobrados e depositados em armazéns reais, né? Como uma espécie de fundo público. Né? Os reis, quando vitoriosos numa batalha, dividiam os espólios de guerra com os seus soldados, porque isso era uma forma também de manter esses soldados fiéis a ele. Né? Ou seja, os soldados eram bem remunerados e bem tratados, porque a vida desse Patese dependia da fidelidade desses soldados a ele. Né? Que não é muito diferente do que acontece hoje em dia. Né? Um corpo de leis com o tempo incorporado, né, leis rígidas, que serviram de fonte para o Código de Hammurabi, né, o olho por olho, dente por dente. Essas leis da Suméria eram muito rígidas. Né? Você pagava na própria pele, dependendo do tipo de crime, você poderia pagar até com a própria vida. Né? Essas leis regulavam o comércio, mas também a vida privada, inclusive a vida sexual, já que o marido que tomava outra esposa poderia reconduzir a primeira a uma posição subalterna. Né? Havia um árbitro público, uma espécie de juiz, para arbitrar possíveis litígios entre os indivíduos, né? E geralmente procurava reconciliar as partes beligerantes ali, né? Ou seja, esse juiz acabava de algum modo atuando ali para equalização de possíveis tensões sociais. Quanto à religião e à moralidade, os sumérios logo perceberam a importância da chamada política do céu. Né? As leis eram tidas como regras divinas, como eu já havia dito. Por isso, os deuses se proliferaram naquela cultura, né? A ponto de cada cidade ter um deus específico que a protegia, né? E também templos em sua homenagem. Né? Então, veja como a política está muito vinculada à religião. Né? E ali os deuses recebiam as oferendas, tais como bois, carneiros, pombos, galinhas, né? Marrecos, peixes, tâmaras, figos, azeite, bolos, né? Porém até carne humana aparece entre as oferendas. Né? Então haviam sacrifícios humanos, ainda que eles não fossem tão comuns, eles não estiveram ausentes das oferendas que eram feitas a esses deuses. É sabido que um rei sumério chamado Urukagina levantou-se contra as excentricidades dos sacerdotes. Né? Então os sacerdotes eram excêntricos, né? E
Urukagina ele se levanta contra essas excentricidades e inclusive passa a cobrar taxas desses sacerdotes, né? E depois que Uragina morreu, os sacerdotes recobraram a voracidade, né, usual, e passam a exercer o seu poder com força. Esses sacerdotes eles transmitiam, juntamente com sua mitologia, certos valores classistas, né? A gente pensando não as classes no sentido, né, marxista do termo, mas as divisões estruturais que compunham, né, que organizavam a sociedade suméria, né? Então os valores que esses sacerdotes defendiam eram valores de classe, né? E não por acaso todo o templo possuía uma escola em anexo, né? Exatamente para esses valores serem transmitidos às crianças, né, que aprendiam a ler, a escrever, podendo mais tarde até se tornarem escribas, né? Algumas mulheres também faziam parte dos templos, né? Seja como servas, seja como uma concubina dos deuses, né? Que na verdade não eram dos deuses, eram dos próprios sacerdotes, né? Os sacerdotes realizavam orgias com essas mulheres dentro dos templos, né? E como serviam sexualmente por uma questão religiosa, né, isso não configurava uma desonra para elas, né? Então na verdade eram prostitutas de luxo desses sacerdotes. O casamento entre o homem e a mulher era regulado por lei, né? A noiva ficava senhora do dote do pai, o pai da noiva dava um dote, mas era a noiva que se tornava a dona desse dote. Ela podia até negá-lo, isso era uma outra questão, mas a princípio o dote que o pai da noiva dá ao casal ficava por posse da noiva. Tinham sobre os filhos o mesmo direito do pai, ou seja, tanto a mulher quanto o marido exerciam o mesmo poder sobre os filhos, né? E na ausência do esposo, era o filho mais velho, já emancipado, se houvesse, que ficava responsável pela administração dos bens, né? No caso de não haver um filho mais velho, era um parente próximo. Os esposos, sob certas condições, podiam vender a esposa, né? Ou entregá-la como escrava para pagar dívidas, por exemplo, né? Então, é uma sociedade ainda muito paternalista, muito calcada na força masculina, né? O adultério era um mero capricho dos homens, né? Então, as mulheres, isso poderia ser punido com pena de morte, né? Os homens podiam ter as suas relações fora do casamento, mas a mulher não. A mulher tinha que honrar o marido, né? E se caso a esposa fosse estéril e não pudesse ter filhos, o marido podia se divorciar, né? Então ele podia abandonar a mulher porque ela não lhe dava filhos. As crianças nessa cultura não tinham quaisquer direitos, né? Podendo inclusive ser renegadas pelos pais. Se o pai não quisesse assumir a paternidade daquela criança, ele não era obrigado por lei a fazer, né? Então, como a gente disse, os sumérios tinham uma origem desconhecida, né? Mas surgiram naquela região, vai surgir naquela região um outro povo, né? Que são os acádios, estes de origem semita. Os acádios são de origem semita, né? E deste povo, os acádios, a gente conhece a origem, né? O berço desse povo localiza-se ou na Arábia ou na Síria, né? E os acádios preparavam lentamente uma filtração na região da Suméria, né? Graças ao seu armamento, né? Então os acádios vão chegando, vão se aproximando dessa região da Suméria. Esse é um ponto importante. Bom, graças aos arcos leves, né, esses acádios conseguiram penetrar na região e apoderaram-se do Golfo Pérsico e em seguida de Elã.
e vão conseguindo conquistar, né, as cidades sumérias, né? E a figura de um rei acadiano chamado Sargão, o Velho, foi determinante, pois, ao que tudo indica, foi Sargão que correu todos os riscos para entrar na corte do rei de Kish, lutar contra ele e depois fundar a cidade de Akkad, né? Então, a cidade de Akkad substitui a cidade suméria de Kish. A partir de 2370 a.C., Sargão domina toda a Suméria e as regiões ao redor, ali na Mesopotâmia, né? E há a presença de Sargão em Elam, Mate, Anatólia, enfim. Sargão acabou ampliando os domínios do Império Acádio. Evidentemente é difícil saber onde há exagero nessas conquistas de Sargão e onde há verdade nessas descrições, né? Todavia, sabe-se que a partir dele uma nova realidade desponta naquela região. Isso porque surge um Estado que tenta impor, acima dos particularismos das cidades existentes, né, uma política comum, né, sobre o seu domínio, evidentemente, né. O exército de Sargão ele ao que tudo indica, formado por milhares de soldados, muito maior, por exemplo, do que o exército sumério. Só para vocês terem uma ideia, 5.400 soldados tomaram a Síria, né, por exemplo. Um número equivalente à população da Síria naquele momento. Então era muito difícil você combater uma civilização como a Acádia. Agora, houve uma centralização administrativa imposta pelos acádios, né, que foi responsável por desenvolver as atividades comerciais, o artesanato, né, a importação, né, o comércio, sobretudo de metais preciosos, de madeira. E com isso houve uma tendência à secularização do poder, né, aquele poder que estava muito misturado no período anterior, né, no período sumério com a religião, ele passa por um processo de secularização, né? E os templos vão perdendo funções e, obviamente, os sacerdotes perdendo também o poder, né? Ainda assim, Sargão é visto como com algum ceticismo pelos historiadores, né? Porque há sempre, né, nas descrições encontradas uma exaltação da figura de Sargão. Agora, alguns historiadores comparam Sargão com Alexandre o Grande, né? Guardando as devidas proporções, evidentemente, mas o que Sargão significou para os sumérios, né, quando os acádios invadem a Suméria, foi mais ou menos o que Alexandre representou para os gregos quando os macedônicos invadiram a Grécia, né? Porque apesar dessa invasão, o Sargão não destruiu, né, a cultura local, né, e pré-existente, né. Ele apenas impôs um certo controle e se modificou pouca coisa, mas nunca destruiu, né, mais ou menos como Alexandre fez com a Grécia também. Sargão teria unificado as cidades sumérias, tornando-se o primeiro rei da Mesopotâmia, ou seja, um líder central, né? Não eram mais os pateses, mas um líder central, né? E após Sargão, há um período de ausência de poder central, né? Quando Sargão morre, essa centralização do poder se esvai com ele, né? E aí você tem a invasão de outras tribos, né? Hútias, por exemplo, que levam ao enfraquecimento do Império Acádio. Bom, eu acho que é o que eu tinha para falar dessas duas civilizações, né, que marcam o berço da civilização na história da humanidade, no mundo antigo, né. Para fazer essa aula eu usei algumas referências, uma delas eu não estou encontrando aqui, né, que é um livro do Will Durant, né,
que é uma história geral escrita por ele. O Yildirim, que de fato é um historiador extremamente importante, né? Mas eu usei aqui alguns textos importantes, né? Por exemplo, História Geral das Civilizações, né, do Maurice Cruzet, né? Esse é o volume 1, ó. São ao todo 17 volumes, né? Não dá para mostrar ali, então tem aqui uma boa análise desse material. Tem também o Paul Petit, História Antiga, tá? Que também é um livro que foi usado, mais do Yildirim que eu mencionei, tá? Então esses textos, eles são importantes, né? E a civilização suméria e a civilização acádia são neles contemplados. Então essas aulas estão baseadas no texto do Maurice Cruzet, texto do Paul Petit e texto do Yildirim, tá bom? Bom, eu acho que é só isso por hoje, né? Eu espero que vocês apreciem essa aula e possam desfrutar dela.